Minha irmã é uma psicopata que trancou todas as saídas da nossa casa, escondeu meu celular e partiu para uma viagem de 10 dias pela Itália com nossos pais, dizendo a eles que eu me recusei a ir porque achava a família inferior demais para mim. Ela imaginou que eu passaria a semana faminto e chorando no escuro, aprendendo o meu lugar na hierarquia familiar que ela inventou. Mal sabia ela que, ao me trancar sozinho com o escritório proibido dela, ela me deu a chave para desmontar toda a sua vida e transformar seu retorno triunfal em um pesadelo policial que nenhum de nós jamais esqueceria. Eu sempre fui o fantasma na minha própria casa, uma residência colonial espaçosa nos subúrbios de Chicago, que para qualquer observador externo parecia o retrato do sonho americano. Meus pais, aposentados e humildes, acreditavam viver graças à generosidade da minha irmã mais velha, Jessica. Jessica era a menina de ouro, a suposta CEO de uma startup de consultoria internacional que trabalhava de casa e vivia em reuniões urgentes atrás da porta trancada de seu escritório no segundo andar. Eu, por outro lado, era visto como o filho fracassado, o introvertido que passava o dia inteiro no computador e que, na visão deles, só não estava na rua porque a bondade da minha irmã permitia que eu morasse ali. A dinâmica era brutalmente simples. Jéssica era a salvadora. Eu era o fardo. O que meus pais não sabiam, e o que eu mantinha em segredo para preservar a dignidade do meu pai, era que a empresa de Jéssica não existia. Eu sou engenheiro de software sênior para uma das maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício, trabalhando remotamente. A casa estava no nome dela apenas por uma tecnicalidade de crédito de anos atrás, mas era o meu dinheiro que pagava a hipoteca, as contas de luz, o mercado e até o leasing do carro de luxo que ela dirigia. Eu depositava tudo na conta conjunta da casa, e ela dizia aos nossos pais que aquele dinheiro era o bônus dela ou dividendos de investimentos que ela gerenciava. Eu suportava a humilhação em silêncio, porque ver meus pais orgulhosos dela parecia valer o preço do meu ego. Eles não entenderiam o meu trabalho, mas entendiam o sucesso visível dela. As roupas de grife, os jantares caros, a postura de executiva ocupada. O problema era que Jessica começou a acreditar na própria mentira. Ela me tratava com um desdém genuíno, como se eu realmente fosse um parasita, esquecendo convenientemente quem assinava os cheques que sustentavam o estilo de vida dela. A tensão na casa era palpável. Ela sabia que eu sabia a verdade, e isso a aterrorizava. Por isso, ela precisava garantir que meus pais me vissem como o vilão, o ingrato, para que, se um dia eu tentasse falar a verdade, eles não acreditassem em mim. Mas eu nunca imaginei que o desespero dela para manter essa fachada a levaria a cometer um crime contra a própria família. A tensão começou a escalar de verdade cerca de 2 semanas antes, quando Jéssica convocou uma reunião de família extraordinária durante o jantar. Com um sorriso teatral, ela anunciou: "Mãe, pai, preparem os passaportes. Vamos passar 10 dias na Toscana. Tudo por minha conta. Primeira classe, hotéis 5 estrelas, o pacote completo." Meus pais choraram de emoção. Para eles, aquilo era a consagração final do sucesso da filha. Eu, no entanto, senti um nó no estômago. Eu sabia a realidade financeira dela melhor do que ninguém. Naquele mês, eu tinha transferido o dobro do valor habitual para a conta conjunta porque ela alegou uma emergência médica que nunca explicou direito. Quando tentei questionar sobre como ela pagaria por uma viagem daquelas, Jéssica me cortou na frente de todos, com os olhos brilhando de malícia. "Algumas pessoas trabalham duro e são recompensadas, maninho. Não projete sua inveja no meu momento." Meu pai me olhou com desaprovação, balançando a cabeça. "Deixe sua irmã ser generosa, filho. Pare de ser tão amargo." Calei-me. Mas nos dias que antecederam a viagem, o comportamento dela mudou. Ela estava elétrica, nervosa, interceptando o correio antes que qualquer um pudesse vê-lo e atendendo telefonemas sussurrados no jardim. Ela começou a plantar a semente da discórdia, dizendo aos nossos pais que me ouviu reclamando ao telefone, dizendo que a Itália era chata e que eu odiava ter que viajar com velhos. Na manhã do voo, o golpe foi executado com precisão militar. Acordei com um silêncio estranho na casa. Eram 6 da manhã, horário em que deveríamos estar nos preparando para o aeroporto. Levantei da cama e fui até a porta do meu quarto. A maçaneta não girou. Tentei novamente, forçando um pouco mais. Trancada. E não apenas trancada. Parecia que algo havia sido emperrado na fechadura pelo lado de fora. "Mãe!"
Pai! Gritei, batendo na madeira maciça. Silêncio. Corri para a janela. Meu quarto fica na parte da frente da casa, no segundo andar. Afastei a cortina a tempo de ver o motorista do Uber Black fechando o porta-malas. Meus pais já estavam dentro do carro. Jessica estava na calçada, prestes a entrar. Por um segundo, ela olhou para cima, direto para a minha janela. Ela não acenou. Ela apenas sorriu, um sorriso frio, cruel e vitorioso, e entrou no carro. Enquanto o veículo se afastava, o pânico inicial deu lugar a uma busca frenética pelo meu celular. Ele não estava no carregador. Revirei o quarto inteiro, jogando lençóis e gavetas no chão. Nada. Ela tinha entrado no meu quarto enquanto eu dormia, levado meu telefone e me trancado lá dentro. Foi quando vi o papel deslizado por baixo da porta. Era uma nota escrita com a letra cursiva e impecável dela. Disse a eles que você teve um surto de raiva nesta manhã, que nos chamou de caipiras e se recusou a sair do quarto. Eles ficaram tão magoados que concordaram que seria melhor você ficar para esfriar a cabeça. Não tente estragar isso. Tenha uma boa semana refletindo sobre sua ingratidão. J. Sentei na beira da cama, sentindo o sangue ferver nas minhas veias. A sensação de impotência era sufocante. Meus próprios pais tinham ido embora sem nem tentar arrombar a porta para se despedir, convencidos de que eu era o vilão. Mas então, enquanto eu olhava para aquele quarto fechado, a raiva fria substituiu o desespero. Ela achou que tinha me prendido em uma prisão. Ela estava errada. Ela tinha acabado de me deixar sozinho na casa, sem supervisão, com acesso físico total a tudo o que ela escondia. Ao me trancar, ela inadvertidamente me deu a liberdade que eu precisava há anos. Olhei para minha caixa de ferramentas no canto do armário e soube exatamente o que fazer. Eu não ia apenas sair daquele quarto, eu ia entrar no dela. Levei cerca de 30 minutos para desmontar as dobradiças da porta pelo lado de dentro. Foi um trabalho metódico, silencioso, quase terapêutico. Quando finalmente removi a porta do batente e a coloquei suavemente contra a parede, senti a primeira onda de vitória. A casa estava imersa em um silêncio absoluto, aquele tipo de quietude que só existe quando se está completamente sozinho. Desci as escadas esperando encontrar meu celular jogado em algum lugar óbvio, mas Jessica tinha sido cuidadosa. Ela o levou ou o escondeu muito bem. Não importava. Eu tinha meu computador, tinha internet e, mais importante, tinha acesso irrestrito ao santuário dela. Caminhei até o escritório de Jessica. A porta estava trancada, é claro, mas uma fechadura residencial comum não é páreo para quem sabe como funcionam os pinos de segurança. Em menos de 5 minutos, ouvi o clique satisfatório e girei a maçaneta. O ar lá dentro estava viciado, cheirando a papel velho e ansiedade. Se o resto da casa era o palco da filha perfeita, aquele quarto era os bastidores da fraude. Não havia quadros brancos com estratégias de crescimento ou telas com gráficos da bolsa. Havia pilhas e pilhas de envelopes não abertos, enfiados em gavetas e caixas de sapato, transbordando debaixo da mesa. Comecei a triagem. Eram cartas de cobrança de cartões de crédito que eu nem sabia que existiam, notificações de atraso de pagamento de empréstimos pessoais e avisos legais de financeiras predatórias. Mas isso era apenas a ponta do iceberg, a prova de que ela era irresponsável. Eu precisava da prova de que ela era criminosa. Sentei-me na cadeira ergonômica dela e abri o laptop. A senha? A data de aniversário dela. Previsível e narcisista. Exatamente como ela. O que encontrei no histórico de navegação e nos arquivos salvos fez meu sangue gelar. Não havia clientes internacionais. Havia dezenas de abas de sites de apostas online e lojas de luxo. Acessei o banco online. Ela tinha deixado o login salvo, confiante na sua impunidade. Fui direto para a conta dos nossos pais, aquela que eles juravam que só mexiam para emergências e onde depositaram a venda da casa antiga da avó, a única segurança que eles tinham para a velhice. O saldo estava zerado. Meus olhos correram pelo extrato. Saques diários, transferências para a conta dela rotuladas como consultoria, pagamentos de faturas de cartão de crédito astronômicas. E a data mais recente, uma transferência massiva, 2 dias antes, para uma agência de turismo de luxo. A viagem para a Itália. A generosidade da minha irmã não estava sendo paga com o sucesso dela.
Ela estava queimando os últimos centavos da vida de trabalho dos nossos pais para levá-los em uma viagem de despedida da própria estabilidade financeira deles. Eles estavam bebendo champanhe na classe executiva, sem saber que, quando pousassem de volta nos Estados Unidos, seriam indigentes. Aquilo deixou de ser uma disputa familiar naquele exato segundo. Não era mais sobre quem era o filho favorito ou sobre a mentira de quem pagava as contas. Era roubo qualificado. Era abuso financeiro de idosos. Era um crime federal. Respirei fundo, sentindo uma calma fria tomar conta de mim. Voltei para o meu quarto, peguei meu laptop e conectei uma câmera externa para documentar a bagunça no escritório dela sem tocar em nada. Tirei fotos dos extratos na tela, das cartas de cobrança, das datas, compilei tudo em um dossiê digital. Então, usei o Skype para fazer a ligação que mudaria tudo. Não liguei para os meus pais. Eles não acreditariam em mim por telefone, e Jessica certamente interceptaria a chamada. Liguei para a delegacia local, para a divisão de fraudes, e disse as palavras mágicas. Gostaria de denunciar um estelionato em andamento com vítimas idosas e cárcere privado. Aqui está o ato 4, o flagrante. Os 3 dias seguintes passaram em um borrão de atividade silenciosa. Enviei as evidências por e-mail para o detetive designado, recebi a visita discreta de um oficial para confirmar a queixa e, em seguida, preparei o palco. Limpei a casa meticulosamente, consertei as dobradiças da minha porta e fiz questão de que tudo parecesse perfeitamente normal. Queria que a queda fosse repentina. No domingo à tarde, dia do retorno deles, preparei um bule de café fresco e sentei na poltrona da sala de estar, de frente para a entrada. O relógio na parede tiquetaqueava em sincronia com a minha ansiedade fria. Eu não estava nervoso pelo confronto, estava ansioso pelo fim da farsa. Por volta das 4 da tarde, ouvi o ronco do motor na entrada da garagem. Espiei pela cortina e vi a cena. Meus pais desceram do carro bronzeados, rindo, carregando sacolas de compras de duty free. Jessica desceu por último, usando óculos escuros enormes e parecendo a própria imagem do sucesso intocável. Ela caminhava com a leveza de quem acredita que se livrou do único obstáculo em seu caminho. Quando a chave girou na fechadura, respirei fundo e tomei um gole do meu café. A porta se abriu e a risada da minha mãe preencheu o hall de entrada. Lar, doce Lar. Jessica, querida, me ajude com essa mala, acho que comprei vinhos demais. Jessica entrou logo atrás, com aquele sorriso de superioridade, esperando me encontrar miserável, talvez ainda trancado e gritando, ou encolhido em um canto sujo. Quando seus olhos pousaram em mim, sentado calmamente na poltrona, barbeado e bem vestido, o sorriso dela vacilou. Ela parou bruscamente, deixando uma sacola cair no chão. Você... Ela começou, a voz falhando, checando rapidamente se os pais tinham ouvido. Como você saiu? Onde está meu celular, Jessica? Perguntei, minha voz firme e baixa. Antes que ela pudesse inventar uma mentira, meu pai entrou na sala, sorridente, até notar a tensão no ar. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma carranca de decepção ao me ver. Filho? Ele disse com um tom cansado. Sua irmã nos disse que você teve um surto, que nos chamou de caipiras e que precisava de tempo sozinho. Espero que tenha refletido sobre seu comportamento egoísta. Eu me levantei lentamente. Pai, a Jessica mentiu. Sobre tudo. Sobre o meu surto, sobre a viagem, sobre o trabalho dela. E, principalmente, sobre de onde veio o dinheiro para essas férias. Jessica soltou uma risada nervosa e aguda, tentando recuperar o controle da narrativa. Ela correu para o lado da minha mãe, segurando o braço dela. Não deem ouvidos a ele. Eu disse que ele estava instável. Olhem para ele, está delirando de inveja porque não foi convidado. Ele deve ter arrombado a porta num acesso de raiva. Pai, chame uma ambulância, ele precisa de ajuda psiquiátrica agora. Foi o último ato dela. O som de pneus cantando no asfalto lá fora cortou o discurso. Luzes vermelhas e azuis começaram a girar, refletindo nas paredes da sala de estar através da janela, transformando o ambiente acolhedor em uma cena de crime. A expressão de triunfo de Jessica se desfez em puro terror. Não foi apenas uma viatura. Eram 2. A campainha não tocou. A batida na porta foi autoritária e pesada. Meu pai, confuso e pálido, abriu a porta. 3 oficiais uniformizados preencheram o batente. Jessica Miller?
O oficial da frente perguntou, ignorando meu pai e fixando os olhos nela. Ela tentou recuar, batendo as costas na estante de livros. S, sim? O que está acontecendo? Meu irmão chamou vocês? Ele é louco, ele... Senhora Miller, a senhora está presa. O oficial a interrompeu, avançando com as algemas na mão. Temos um mandado por estelionato, falsidade ideológica, roubo qualificado contra idosos e cárcere privado. Vire-se e coloque as mãos nas costas. Isso é um absurdo! Ela gritou, a voz subindo uma oitava enquanto o policial segurava seu pulso. Eu sou uma empresária. Isso é um engano. Mãe, faça alguma coisa. Minha mãe começou a chorar, agarrando-se ao braço do meu pai, que parecia ter se transformado em pedra. O choque o impedia de processar o que via. Policial, espere, deve haver um erro. Meu pai tentou intervir, a voz trêmula. Minha filha é uma executiva, ela pagou nossa viagem, ela... O policial olhou para mim. Eu apenas acenei com a cabeça e peguei a pasta que estava ao lado da poltrona. Caminhei até meu pai e a coloquei em suas mãos trêmulas. Não é um engano, pai, eu disse suavemente, enquanto Jessica era algemada e lida seus direitos aos gritos no fundo da sala. Abra a pasta. Ela não pagou a viagem com o dinheiro dela. Ela limpou a conta da aposentadoria de vocês. Ela falsificou sua assinatura em 3 empréstimos. O dinheiro acabou. Tudo o que vocês achavam que tinham, ela gastou. O som das algemas clicando foi o barulho mais alto que já ouvi naquela casa, superando até os gritos histéricos da minha irmã sendo arrastada para fora, jurando vingança contra mim. Enquanto a levavam para fora, Jessica gritava, xingava e se debatia, a máscara de CEO de sucesso caindo para revelar a criança mimada e perversa que sempre foi. Eu fiquei parado na porta, assistindo enquanto os vizinhos saíam de suas casas, atraídos pelo espetáculo. Quando a porta da viatura bateu e o carro arrancou, levando minha irmã para a delegacia do condado, um silêncio pesado e sufocante caiu sobre a casa. Restou apenas o som do choro convulsivo da minha mãe no sofá e o farfalhar dos papéis tremendo nas mãos do meu pai. Ele caiu sentado na poltrona que eu ocupava minutos antes, os olhos fixos nos extratos bancários zerados e nas cópias dos empréstimos. A cor tinha sumido de seu rosto. Acabou. Ele sussurrou, a voz quebrada. Há 30 anos de economias. A casa... Ela hipotecou a casa, filho. Nós vamos ser despejados. Estamos falidos. Minha mãe levantou o rosto inchado de lágrimas. Como ela pôde? Ela disse que nos amava. Ela disse que era rica. Respirei fundo. Aquele era o momento que eu temia, mas também o momento para o qual me preparei. Caminhei até a mesa de centro, abri uma segunda pasta que eu tinha deixado separada e coloquei sobre o colo do meu pai. Vocês não vão ser despejados, pai, eu disse com a voz mais calma que consegui reunir. E vocês não estão falidos. Ele olhou para a pasta, confuso. O que é isso? Essa é a escritura da casa, expliquei. A Jessica tentou hipotecar a casa usando uma procuração falsa, mas o banco rejeitou o pedido final porque a casa não está no nome dela, nem no de vocês. Meu pai folheou o documento, os olhos se arregalando ao ler a linha do proprietário. Está no meu nome, continuei. Eu comprei esta casa de vocês 5 anos atrás, lembram? Quando assinaram aqueles papéis de reestruturação de bens que a Jessica trouxe. Eu paguei a hipoteca original. Eu pago a luz, a água, o mercado. Todo o dinheiro que entrava na conta de vocês não vinha dos bônus da empresa imaginária da Jessica. Vinha do meu salário. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era de choque pelo crime, mas de uma vergonha profunda e dolorosa. Meus pais olharam para mim como se estivessem me vendo pela primeira vez em anos. Não o filho fracassado que vivia no quarto, mas o homem que sustentava o teto sobre suas cabeças enquanto era tratado com desprezo. Você... Minha mãe gaguejou. Você sabia? O tempo todo? Eu sabia que ela mentia sobre o sucesso, respondi. Eu só não sabia que ela roubaria vocês até ela me trancar aqui. As semanas seguintes foram de uma limpeza brutal. Com Jessica presa preventivamente, o juiz negou a fiança citando o risco de fuga e a gravidade da fraude contra idosos. A dinâmica da casa mudou completamente. Meus pais entraram em uma depressão profunda, não só pela traição da filha favorita, mas pela culpa de como me trataram. Tivemos conversas difíceis. Houve muitos pedidos de perdão, muitas lágrimas, e agora eles estão frequentando terapia para lidar com a manipulação narcisista que sofreram por décadas.
Eu assumi o controle total das finanças. Recuperei o que foi possível, cancelei os cartões dela e transformei o antigo escritório da CEO em uma academia pessoal para mim. O computador dela foi formatado. As roupas de grife, vendidas para cobrir parte do prejuízo. Hoje a casa está calma. Não há mais jantares de aparências, nem mentiras sobre viagens internacionais. A vergonha nos olhos do meu pai ainda aparece de vez em quando. Mas estamos reconstruindo nossa relação, agora baseada na verdade. Quanto a Jéssica, a última notícia que tive veio do meu advogado. Ela está tentando alegar insanidade para evitar a pena máxima, mas com a quantidade de provas planejadas e a frieza da execução, ninguém está comprando a história. Ela queria uma vida de luxo na Europa às custas da família. Em vez disso, ganhou uma estadia de longo prazo em uma cela 3x3 financiada pelo Estado. E eu, pela primeira vez na vida, estou exatamente onde deveria estar. No comando da minha própria história.